paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos agora no módulo 3, né, ou capítulo 3, como eu costumo falar, 13, né, desculpa. E estamos encerrando a nossa aula, né, então prepare aí um quitutes, ou combine com eles de trazer algo para compartilhar, ou talvez uma festa das cores, ou talvez uma brincadeira com personagens bíblicos, né, vir vestido, eles também gostam. Tem aí uma cereja do bolo aí para depois da nossa aula encerrar, né, esse semestre com chave de ouro. Então, agradeço aí, né, durante essas 13 lições, juntamente com a professora Tamires, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprovado. E como eu já disse nas outras aulas anteriores, não deixe de dar dicas e ideias que vai ajudar bastante também nas nossas aulas. Vamos lá iniciar mais uma aula? Então, nós estamos agora na aula 13. Título: Um discípulo de boas obras. Lembra que nós estamos aprendendo aí sobre os discípulos, né, que Paulo se dedicou, né, para deixar com a ajuda dele com as cartas, né? Então, Tito, nós vamos conhecer ele hoje, nós já conhecemos lá Timóteo, temos a conversa do professor, leia, reflita, né? É um ponto de partida para iniciar as nossas aulas. Temos também as bases bíblicas dos versículos, que também podemos usar também em nossas aulas. Plano de frequência, nosso último, né? O momento da oração. Pensei hoje um momento da oração de forma diferente, porque de certa forma nós vamos falar sobre ministério, sobre chamado, porque Tito, né, assim como os outros também teve um chamado, mas Tito também foi missionário. Hoje nós vamos dar uma puxadinha, né, sobre missão. Aula passada damos uma puxadinha para a Bíblia e hoje o nosso foco é falar também sobre missão, a importância de sermos missionários, né? Hoje nós percebemos que não tem tanta oração de dizer: ei, Senhor, eu quero ser missionário, né? Então nós temos que despertar nessa geração aí a chama do evangelho. Então qual foi a ideia, né? Então a nossa oração de hoje, você vai chegar e vai dizer para eles, vai ser um pouco diferente. Então tá ali a explicação, né? Você vai dizer que cada um vai escolher um amigo. Se você vê que não tá fluindo ou que vai sobrar alguém, você faz ali, né, a intervenção, a mediação. E como vai ser? O Júnior vai colocar a mão na cabeça do amigo e vice-versa, né? E vai orar, né? Aí, o que nós vamos orar, professora? Nós vamos orar hoje pelo amigo. Nós vamos orar hoje que o amigo possa ser direcionado por Deus para entender aquilo que ele foi chamado, seja para ser missionário, para cuidar da porta da igreja, para ser secretário, para ser pastor, para ser mulheres de lideranças de círculo de oração. Nós não sabemos para que Deus o chamou, mas nós sabemos que existe um chamado aí dentro e hoje nós vamos orar. E você vai falando e eles podem ir repetindo, porque essa oração vai ser um pouquinho mais mediada. Então você começa: Senhor Jesus, estou orando agora pelo meu amigo, e o meu amigo sabe que ele tem um chamado. Nós temos aprendido durante a carta de Paulo que nós temos que nos levantar e também ajudar ao próximo, de fazer a missão, de ajudar as pessoas em teu nome, e vai falando e o Júnior vai lá orando, né? E aí em seguida você complete, né, ó. Que durante a aula de hoje vocês vão entender que todos nós somos chamados para levar a salvação aos necessitados. Deus conta com cada um de nós. Já falei na aula anterior uma vez, né? Chamada missionária é para todos. É para criança, é para adolescente, não é uma chamada específica, né, ou um talento, né, que Deus dá específico. Não, chamada é para todos. Todos nós somos chamados para falar do amor de Deus para o vizinho, para falar do amor de Deus na escola. Quando a gente tem algo bom que acontece, você pode usar até esse exemplo. Nós não queremos contar para todo mundo? Aí eles vão dizer: queremos. Deus não é diferente. Deus é tão bom com a gente que a gente tem que compartilhar essa alegria, compartilhar essa boa vontade. Também, como dica aí, esse hino é bem legal, das crianças diante do trono, é servir, né? Ele canta: servir, o que é que eu posso fazer por você? E o hino vai perguntando: o que eu posso fazer para servir você? Você pode até dar uma puxadinha lá na mente do Júnior e dizer: lembra?
que a gente também já trabalhou essa aula do servir, que Jesus veio servir? Então vamos juntar um pouquinho com a aula de hoje, né? Também fomos chamados para servir, né? O nosso objetivo é apresentar as boas obras feitas por Tito, que além de discípulo de Paulo, se tornou um grande missionário. Ele aceitou as instruções de Paulo, seguiu a Jesus com firmeza e ele encontrou a sua maior missão, que é a sua chamada, né, ser missionário. Então nós temos o versículo do dia: pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembra que todos temos um chamado? Então já tem algo preparado, nós precisamos é do despertar, nós precisamos é da busca, de dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu estou pronto para te servir de todo o coração. Então aí para nossa sugestão de memorização, novamente, né? O versículo aqui é longo. Então o que eu pensei? Fazer um quebra-cabeça. Tá lá no Drive, né? Você pode imprimir numa folha 4, né? Vamos pegar uma folha aqui, dá para colocar 2, ou você pode fazer bem grande também, tá? Pensa só, enquanto eles vão montando e vão brincando, eles vão lendo, automaticamente eles já vão lendo, né? E assim vai ficar também fácil de memorizar, podem levar para casa também como lembrancinha. Então vamos lá, explorando as escrituras. Então nós vamos falar sobre quem? Sobre Tito. Então nós temos que saber de quem que nós estamos falando. Apesar de que o nosso foco ser a carta que Paulo escreveu para Tito, nós temos que entender o objetivo e para quem era. Porque Paulo, ele escrevia, não era para qualquer pessoa, que nem conhecia sequer o evangelho. A gente vai ver que são pessoas próximas, que trabalharam com ele, que queriam essas instruções, né? Esse desejo, né, de estar servindo. Então, quem era Tito na Bíblia? Então, Tito, ele era um missionário e um pastor do templo da igreja primitiva. Ele foi também quem acompanhou, né, Paulo. Então, ele era um homem companheiro, ele era um homem fiel, ele era um homem sábio, paciente e ele era um homem firme. Acho lindo quando a Bíblia ela traz características de pessoas, que nós não somos ninguém, né, sem a misericórdia e a graça de Deus. Mas quando a Bíblia traz características, a gente pode perceber, né, que ela traz muito a palavra fiel, a palavra sábio, paciente, né? Um companheiro ele até não aparece muito, mas o fiel e o sábio aparece bastante, né? Como são coisas que agradam a Deus, né? Então nós temos que ser fiel, palavra-chave aí, ó. E com a fidelidade, Deus também nos capacita e nos dá sabedoria, né? Então quem era Tito também? Ele era um homem que foi convertido ao evangelho através de Paulo. Então ele é aí, né, uma ovelhinha de Paulo, assim como os nossos juniores aí também são as nossas ovelhinhas. Então Tito ajudou Paulo em lugares muito difíceis. Ele foi um homem que pegou firme, né, uma palavra firme aqui, ele não desistiu, mesmo nas dificuldades. Então o que a Bíblia destaca ali, né, a carta de Paulo é como Corinto, que é onde Tito vai trabalhar, né, com as orientações de Paulo. Então, onde havia muitos problemas naquela igreja, né? E para nós, o que Tito traz de exemplo, né, para os nossos juniores e também para nós como professores refletir, né? Obediência ao chamado. Lembra lá que eu já falei? Eis-me aqui, né? Eu não vou fazer porque é difícil, porque eu tenho que tirar tempo, porque eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Mas aí a gente tem que pensar, o que nós estamos colocando em primeiro lugar? Será que é qualquer coisa acima de Deus? Se é qualquer coisa acima de Deus, eu estou desagradando a Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, não é verdade? Então, a obediência ao chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que parar o meu tempo para assistir o vídeo aqui da Proline, por exemplo, né? Então, eu tenho que obedecer esse chamado, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que ir atrás. Ele tinha também fidelidade ao seu ministério, ele era fiel àquilo que o Senhor o chamou. Ele tinha um caráter aprovado, ele é um homem de caráter, um homem de valor. E acho muito lindo também que entre as pesquisas se destaca, né, o amor pelas almas,
né? Se nós temos Cristo em nosso coração, nós temos que ter amor pelas almas. Se não existe algo errado aí, nós temos que amar o próximo. Nós temos que ver aquela pessoa na rua e dizer, meu Deus do céu, sempre que eu vejo alguém na rua, eu oro pelaquela pessoa, eu digo, Senhor, eu não sei o que aquela pessoa tem, não sei o que ela é, mas que a tua misericórdia, a tua graça possa ser alcançado. Por quê? Porque é o nosso dever orar pelos enfermos, pelos necessitados. Muitas vezes eu não consigo ir até a pessoa, porque às vezes está passando de carro correndo, mas eu vi, os meus olhos pegou, eu já oro. Por quê? Isso deve arder em nosso coração de forma de doer mesmo, sabe? De você ver aquela notícia no jornal, de ver aquelas pessoas morrendo por amor à palavra de Deus e você pensar assim, olha lá os meus irmãos em Cristo, não negando a fé. É esse amor pelas almas que todas as cartas de Paulo, se nós for olhar bem detalhadamente, tá ali específico o amor pelas almas. Será que nós como professores estamos tendo amor pelas almas, né? Então, Tito ele tem o quê? Uma difícil missão. Todos nós, né, em alguns momentos da nossa fase cristã, encontramos alguma missão aí difícil, que nós precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus. Tito também não foi diferente, mas a missão dele era uma missão de guiar o povo. Por quê? Era organizar a igreja da ilha de Creta, tá ali na lição, né? Então, qual era a missão dele, né? Fazer discipulador, né? Fazer lideranças. Então ele pede instruções, né? E também instruir o povo na Bíblia, na verdade, né? Nas doutrinas corretas. Então a carta direcionada para Tito era instruir as pessoas com relação ao presbítero, ou seja, né? Aqui, ó, discipular, encontrar liderança. Aí você pode perguntar, você sabe o que é presbítero? Às vezes eles não vão saber. E aí você vai dizer, são pessoas, né, que o pastor chama para ajudar na igreja, são pessoas que trabalham na obra. E eu acho bonito, eu destaquei aqui, ó, porque quando você for lá dar uma pesquisada, o que é, aparece várias coisas, né? Mas o que me chamou foi a maturidade espiritual. Ou seja, não é qualquer pessoa que tem apenas vontade, não, é muito mais além que disso. É buscar uma maturidade espiritual, é buscar a instrução, é buscar a Deus de coração, é saber aquilo que está fazendo e é aquilo que eu falei, amor pelas almas. Então não é qualquer pessoa aqui, não, é aquela que diz, eis-me aqui e eu vou me sacrificar, né? Então, além das instruções, né, sobre as escolhas dos líderes, Paulo também adverte ainda sobre o comportamento correto dos velhos, das mulheres, dos jovens e dos servos. Ele instrui, ei, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser instruídos por essas pessoas chamadas por Deus, porque eles vão dizer o que, por meio da palavra de Deus, ei, não está certo, está errado. Então, todas essas instruções foram dadas, por quê? Né? Porque existia uma necessidade lá, que é essa igreja lá em Creta, que ela era conhecida pelas práticas de alguns pecados. Então, ela não tinha uma boa fama. Mas nós vemos ali o quê? O olhar de Deus sobre aquele lugar. O amor de Deus pelas almas daquele lugar. Então, qual era a prática que ela era conhecida? Pela mentira. Era um povo preguiçoso e glutonaria. Aí você vai explicar que às vezes a criança ou o junior ali, né, não conhece que é o pecado da gula, né? Então, semelhantemente, Deus espera que os crentes da igreja hoje sejam íntegros e comprometidos com o evangelho. Assim como Deus levantou Tito lá em Creta, que disse, ei, a mentira não é para nós, o pecado não é para nós. Ei, acorda, igreja, nós precisamos viver de forma íntegra, comprometidos com o evangelho. E a Bíblia é tão atual, né, como o jornal aí da manhã, que serve para os dias de hoje. Ei, igreja, vamos ser comprometidos. Quem somos? Quem é a igreja? Não é só o templo, é nós, é o nosso corpo. Então, nós temos que ser comprometidos com o evangelho, juniores. Então, nós temos que aprender com o exemplo de Paulo, bem como os seus discípulos, o cooperador Tito, que a obra missionária, que é o que Paulo fez, ela é muito importante para o reino de Deus. Vamos pensar, né? Se há esse chamado que é para todos, né, e ninguém quisesse fazer, quem é que iria conhecer Jesus?
Se não fosse a coragem de Paulo, se não fosse a coragem de Tito, a coragem de Timóteo e a coragem de tantos homens e mulheres também, né, que tiveram de falar do amor de Deus. Olha, né, vamos aqui focar em Paulo, mas olha quantas pessoas que o Paulo viajando foi falando do evangelho e quantos discípulos e quantos cooperadores e presbíteros que por meio do exemplo, né, e por meio dessa paixão e amor de Deus que passava pelo meio, né, de Paulo, eles foram crescendo. Eles foram missionários. É importante para o reino se não houver missão. É claro que Deus não vai nos deixar só, né? Nem que tenha que usar o animal para falar, mas nós temos que nos levantar porque nós somos obras e criação dele. E que Deus nos conceda hoje, diga para os juniores, um coração missionário, disposto a pregar o evangelho, não apenas com palavras. Existem muitas formas, né, de fazer o evangelho, né? Mas também, com obras de justiça, com exemplos, com a palavra, né? Com a oferta. Existem várias formas, né, de fazer missão. Então, trouxe aqui também a sugestão que dá também para você trabalhar, o jogo da memória. Aqui, temos a oferta que você pode destacar, né, que é uma forma também de fazer missão, de ir, né, às nações, às terras, ao vizinho, aos parentes e falar deste amor. Temos aqui orar por aqueles que contribuem, por aqueles que buscam e também falar de Jesus. Trouxe também essa carta que eu achei um amor. Eu até imprimi aqui, vocês vão imprimir para eles, pode até imprimir a mais. Por exemplo, eu tenho 10 juniores, vou imprimir só 10 cartas. Não, imprime mais. Por quê? Porque pode ser que eles queiram dar para mais de uma pessoa. Eu imprimi grande, mas você pode imprimir pequena. Aqui você vai cortar, né? E você vai colar aqui embaixo, tá assim. Aí você vai dobrar igual uma cartinha mesmo. A criança pode escrever aqui ou você pode colocar, né, uma folhinha ali, Aí fica exatamente uma carta, Aí coloca aqui o nome da pessoa que vai destinar, Então, qual é o objetivo dessa carta? Fazer missão. Eles serão desafiados a escrever cartas. Você pode, se a criança ou o junior não conseguir escrever a carta ali, mas você pode apenas ajudar a colocar a rua da sua igreja, que é onde a pessoa vai ser convidada a fazer a visita. E aí, qual é o objetivo? Deixar na carteira do vizinho ou entregar pessoalmente no tio. A ideia é eles espalhar a carta pelo bairro. Pedir ajuda aí para a mãe, vamos espalhar a carta, vamos levar a carta para o tio ou para a família. Essa carta aqui, ela tem o objetivo de ter missão mesmo, de convidar a vir na igreja. Você pode até conversar com o pastor e dizer, pastor, tá o culto missionário aí, a gente vai distribuir essa carta. Ou o próximo culto, nós desafiamos as crianças a trazer visitante. Então vai ser um culto especial. Tenho certeza aí que o pastor vai abraçar a causa, né? Então nós temos aqui também, dá para colocar no pirulito, né? Também acho bem legal também essa imagem aqui, né? Que tem aqui o alto-falante, né? De anunciar, de gritar mesmo para o mundo inteiro ouvir. Tem um molde desse globo ali também lá no Drive. Então, para concluir, Deus nos criou com um propósito muito especial de anunciar o Evangelho. Somos imagem e semelhança de Deus, por isso precisamos colocar em prática tudo que aprendemos na Bíblia. Lembra lá? Aquilo que é bom eu compartilho. Então, por que eu não compartilho Cristo? Né? Se Ele mudou a minha vida, se Ele cuida de mim, se Ele cuida da minha família, Ele também é algo bom a ser compartilhado. Então, nossas ações são como frutos de uma árvore. E uma árvore boa produz frutos. Bons frutos, né? Ou seja, nós temos que frutificar para o reino de Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula, enfatizem bastante aí sobre fazer missão, que não é só missionário, né? Todos nós somos chamados para essa linda obra que é falar do amor de Jesus. Então, deixo aqui o meu abraço, agradeço por esse lindo semestre aí, mesmo que tenha começado pela metade aí, mas espero que tenham contribuído e fico um abraço aqui e até a próxima aula, né? Tchau!
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.